Boa noite, Irene. Boa noite a quem vai chegando. Boa noite àqueles que irão nos assistir posteriormente. Bom dia, boa tarde e boa noite. Como sempre fazemos, todos os domingos, estamos aqui para mais um Evangelho no Lar. Hoje saiu, melhor dizendo, do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, o item 21. Perda de pessoas amadas, mortes prematuras. Para quem quer nos acompanhar, para quem gosta de nos acompanhar. Então vamos elevando o nosso pensamento a Jesus, agradecendo por estarmos aqui reunidos em seu nome, agradecendo as bênçãos que recebemos, agradecendo pelas experiências vividas que nos tornaram mais fortes, que nos deixaram mais fortes na caminhada terrena. E te rogamos, Mestre Jesus, rogamos a vós, nossos anjos guardiões, que estejam conosco nesse momento, nos abençoando, nos iluminando mente e coração. E os convidamos a ficarem conosco em mais este Evangelho no Lar, colocando nas nossas águas o medicamento invisível, para que ao bebermos dessa água com fé, possamos estar receptivos às benesses que nela estarão contidas. Muito obrigada. Que assim seja. Bom, como sempre fazemos, trouxemos do livro Vivendo o Evangelho, que corresponde a esse item 21 do capítulo 5. Esse livro é uma psicografia de Antônio Baduy Filho pelo espírito André Luiz. André Luiz, que como sabemos, nos auxilia muito, porque ele nos conta o que ele viu no plano espiritual, o que ele passou, e ele vai trazendo para nós através de Chico Xavier e através, como aqui temos, Antônio Baduy Filho, o André Luiz com as suas mensagens, nos levando a reflexões que muito nos auxiliam nessa caminhada. Essa mensagem diz assim, é a mensagem 63 do livro Vivendo o Evangelho. Observe que à sua volta tudo se transforma. Isso ele está falando em relação ao tema de hoje, perda de pessoas amadas, mortes prematuras. Observe que à sua volta tudo se transforma. Murcha a flor, surge o fruto. Acaba o fruto, surge a semente. Fim da semente, surge a planta. Cresce a planta, surge a árvore. Perece a árvore, surge a madeira. Cai a madeira, surge a tora. Seca a tora, surge a lenha. Arde a lenha, surge o fogo. Cessa o fogo, surge a brasa. Some a brasa, surge o carvão. A passagem para o mundo espiritual é também simples transformação. Morre o corpo, surge a alma, e o túmulo é apenas a porta para a imortalidade.
André Luiz, nos colocando a realidade. E depois ele nos fala ainda sobre a aceitação, que também corresponde. Mas se der tempo, vou ler para nós no final, tá bom? Então nos diz o Evangelho: perda de pessoas amadas, mortes prematuras. Boa noite para quem eu não vi chegar, boa noite. Só vi a Irene e depois não vi. Quando a morte vem ceifar em vossas famílias, levando sem distinção, jovens antes de velhos, muitas vezes dizeis: Deus não é justo, já que sacrifica o que é forte e pleno de futuro para conservar os que viveram longos anos cheios de decepções, já que leva os que são úteis e deixa os que não servem mais para nada, já que parte o coração de uma mãe, privando-a da inocente criatura que fazia toda a sua alegria. Homens, é aí que tendes necessidade de elevar-vos acima do terra a terra da vida, para compreender que o bem está muitas vezes onde credes ver o mal, e a sábia previdência onde credes ver a cega fatalidade do destino. Por que medir a justiça divina pelo valor da vossa? É possível pensar que o Senhor dos mundos deseja, por simples capricho, infligir-vos penas cruéis? Nada se faz sem um objetivo inteligente, e haja o que houver, cada coisa tem sua razão de ser. Se investigasseis melhor todas as dores que vos atingem, delas sempre encontraríeis a razão divina, razão regeneradora, e vossos miseráveis interesses seriam uma consideração secundária que relegaríeis ao último plano. E é bem importante frisarmos, colocarmos, né? É bem, quando diz aqui, quando a morte vem ceifar em vossas famílias, levando sem distinção jovens antes de velhos, muitas vezes dizeis: Deus não é justo, já que sacrifica o que é forte e pleno de futuro para conservar os que viveram longos anos cheios de decepções. Isso é bem comum, bem comum. Porque nós, na nossa infância, já vamos tendo uma noção de que os nossos avós vão morrendo, vamos usar esse termo de melhor entendimento. Então, o vovô, ele morreu porque ele estava velhinho. A vovó morreu porque estava velhinha. Então, já é passado para nós essa ideia de que vamos envelhecendo e vamos partindo. Então, fica mais ou menos como se fosse uma coisa natural. Aí, quando acontece de termos que nos despedir dos nossos amores, nossos filhos, é complicado. É bem complicado. Por mais que nós, espíritas, saibamos, como diz o Evangelho, Deus não é injusto. Tudo tem uma razão de ser. Mas na prática, a dor é a mesma. Nós só não nos revoltamos. Mas a dor da saudade, ela existe. É verdadeira. Nós só aprendemos que a lamentação,
a revolta com o pai não tem razão de ser. E que quando nos revoltamos, quando ficamos aqui lamentando, gritando em desespero, é um amor egoísta nosso. Porque também na doutrina espírita aprendemos que a nossa ligação com o plano espiritual é mais rápida, e isso já falamos aqui várias vezes, e acredito que os irmãos também saibam, é mais rápida do que acender uma lâmpada. Então não temos uma explicação melhor do que falar que quando fazemos isso, choramos com revolta, esbravejamos, gritamos em desespero, estamos afetando o nosso ente querido, o nosso amor que partiu. Basta pensarmos da seguinte forma: se nós partíssemos e víssemos aqui, porque a conexão é rápida, víssemos, embora os nossos entes queridos não estivessem nos vendo, nossos familiares não estivessem nos vendo, nós, já desencarnados, mortos, né, segundo a carne, vendo, se lamentando, muitas vezes se culpando, se revoltando contra Deus, contra Jesus, contra algum santo de sua, devoção, que não protegeu aquele nosso ser querido. E nós ali olhando, sem podermos fazer nada, e ainda pior, nos sentindo culpados, porque morremos, entre aspas, porque estamos bem vivos. Não precisamos de telefone, nada. Estamos ali vendo, assistindo a tudo. Então é o nosso amor egoísta falando mais alto. Podemos chorar sim de saudade, mas vamos lembrando dos bons momentos. Sem revolta, sem ódio, sem raiva, sem o desespero da lamentação. É isso que a doutrina nos ajuda. Por isso que a doutrina espírita, ela consola através do esclarecimento que ela nos dá. É difícil seguir sem a presença física do nosso amor? É. Sempre dizemos para as mães que chegam no grupo de apoio, não temos uma fórmula milagrosa. Não temos. Mas sabemos que nos comunicamos com eles. Então vamos enviar bons pensamentos, as lembranças dos bons momentos que todos temos. Não são só momentos difíceis, momentos de dor, de sofrimento, a nossa vida, a nossa passagem aqui na Terra. Então que possamos lembrar nessas horas difíceis, nas horas de dor, que possamos lembrar das horas de amor, das horas de alegria, dos momentos em que estávamos juntos e tudo era bonito. E aí diz assim: crede-me, a morte é preferível em uma encarnação de 20 anos a esses desregramentos vergonhosos que desolam as famílias honradas, partem o coração de uma mãe e fazem antes do tempo embranquecer os cabelos dos pais. A morte prematura, muitas vezes, é um grande benefício que Deus concede àquele que se vai e que assim se preserva das misérias da vida ou das seduções que lhe poderiam ter arrastado à perda. Aquele que morre à flor da idade não é vítima da fatalidade, mas Deus julga ser-lhe útil não permanecer por mais tempo na terra. Então, como sempre dizemos, às vezes em um determinado diálogo, nós falamos: o futuro a Deus pertence. Fato, o futuro a Deus pertence.
Então, por que nos inconformamos? Quando acontece, quando diz aqui a morte prematura, muitas vezes é um grande benefício que Deus concede àquele que se vai. E aí temos um vídeo, já falamos aqui, já contamos esse vídeo, dessa moça que desencarnou por Covid. Ela sofreria, não lembro se 3 ou 5 anos, com um câncer na bexiga. Como ela era muito caridosa nessa encarnação, fazia o bem para muita gente, o pai deu um bônus para ela e levou ela rapidinho pelo Covid. Então ela vem pedindo que não nos revoltemos, porque quando ela chegou lá, foi dito para ela, você estava meio revoltada, foi dito para ela que foi a misericórdia divina que tinha levado ela assim rapidinho, por merecimento dela. Para nós é difícil compreender, para nós é difícil aceitar quando os nossos amores partem. Mas quando refletimos, quando temos o conhecimento da doutrina, vem o consolo, porque já sabemos que nada é por acaso, que o Pai é um Pai amoroso, um Pai de misericórdia. A saudade fica? Fica. Não tem como. As lágrimas rolam pela face? Rolam. Mas saudade não revolta, não desespero, não lamento. E é isso que nós precisamos compreender. E aí diz assim: é uma horrível desgraça, dizeis, que uma vida tão cheia de esperanças seja ceifada tão cedo. De quais esperanças quereis dizer? Das da terra, onde aquele que se vai poderia ter brilhado, ter feito seu caminho e sua fortuna? Sempre essa visão estreita que não consegue elevar-se acima da matéria. Sabeis qual teria sido a sorte dessa vida, para vós tão cheia de esperança? Quem vos disse que ela não teria sido repleta de amarguras? Então, contais como nada as esperanças da vida futura e preferis em lugar delas as da vida efêmera que arrastais sobre a terra? Pensais que mais vale ter uma posição entre os homens do que entre os espíritos bem-aventurados? Regozijai-vos em lugar de vos lamentar, quando apraz a Deus retirar um de seus filhos deste vale de misérias. Não há egoísmo em querer que ele aí restasse para sofrer convosco? Ah, essa dor se concebe naquele que não tem fé e que vê na morte uma separação eterna. Mas vós, espíritas, vós sabeis que a alma vive melhor desembaraçada de seu envoltório corporal. Mães, sabeis que vossos filhos bem-amados estão bem perto de vós. Sim, estão todos perto. Seus corpos fluídicos cercam-vos, seus pensamentos protegem-vos. Vossa lembrança embriaga-os de alegria, mas também vossas dores despropositadas os afligem, porque denotam uma falta de fé e são uma revolta contra a vontade de Deus. Vós que compreendeis a vida espiritual, escutai as pulsações do vosso coração, chamando esses entes bem-amados, e se rogardes a Deus para abençoá-los, sentireis em vós essa poderosa consolação que seca as lágrimas. Essas aspirações maravilhosas que vos mostrarão o futuro prometido pelo soberano Senhor
Isso nos disse Sanson, um antigo membro da Sociedade Espírita de Paris, em 1863. E outra esperança, temos aí as psicografias dos nossos amores, o telefone toca de lá para cá. Importante salientar, sempre. Não podemos ir em busca de uma psicografia na certeza que vamos receber. Não, toca de lá para cá. Precisamos da permissão de Jesus e é todo um conjunto analisado. Então, é muito importante lembrarmos disso. O Chico sempre falava isso, o telefone toca de lá para cá. E outra coisa, nos reencontraremos quando daqui partirmos. Então, por isso que fala o Evangelho que é falta de fé. Acha que a morte é uma separação definitiva. Não, não é. E os nossos amores também estão sempre mandando recadinhos de amor. Muitas vezes é atrás de a fala de um amigo, é alguma coisa que nós vimos e nos lembramos deles. É porque eles o fizeram para que nos lembrássemos mesmo. Porque às vezes é uma maneira de chegar até nós é só através de alguma coisa material. Então, alguma coisa eles colocam no nosso caminho que a gente lembra, né? Não que a gente precise disso, mas é como se eles dissessem, estou aqui. Ei, fulano, estou aqui, estou te vendo. Então, é muito bom isso porque nos conforta. E nos diz o roteiro sistematizado. Por que uns jovens e saudáveis morrem cedo, enquanto outros, bem idosos e alquebrados, vivem muito tempo? Porque cada desencarnação tem consequências instrutivas para o desencarnante e para os que lhe estão vinculados. A reencarnação para cada pessoa tem um prazo estipulado por Deus que devemos acatar com respeito e humildade. A quem é concedida a morte prematura? Frequentemente, a morte prematura é um sábio desígnio de Deus que atinge aquele que se vai e que se encontra assim preservado das misérias da vida ou das seduções que talvez lhe acarretassem a perda. A morte prematura não é uma fatalidade, é um benefício concedido por Deus àquele que se vai. E uma coisa para ilustrar, de repente aquele que se vai, vamos supor que sofresse um acidente, ficasse vegetando na cama, né? Ficasse de alguma forma que fosse uma tortura para ele e para todos os familiares, um sofrimento, vamos dizer assim, né? Imagina uma pessoa ativa, super ativa, e de repente se vê amarrada a uma cama. Então, quando começamos a olhar por esse lado, acalma um pouco o nosso coração. E diz assim: porque, embora tendo a fé em Deus, as pessoas reagem negativamente à morte? Porque a fé em Deus, sem a compreensão de suas leis, faz com que a ideia de morte tenha um caráter assustador. Entendendo a razão divina da reencarnação e da desencarnação, tudo se torna mais fácil. A morte e a reencarnação são duas condições essenciais ao progresso do espírito. Será injusto chorar a ausência dos entes queridos que se foram? Não. O que não é conveniente, por desrespeito à vontade de Deus, é o choro de revolta ou de lamentação, aquilo que falávamos antes. As lágrimas resignadas de saudade são justas, se bem que os entes queridos nunca se afastam de nós. Eles nos veem, por isso a gente se arruma. Eles nos veem. O sofrimento é um instrumento de toda elevação. É o único meio de nos arrancar a indiferença, a volúpia. E como conseguir consolação ante a perda de pessoas amadas? Tendo fé em Deus e compreendendo suas leis, saberemos que esta separação não é eterna, é temporária.
Semeia na dor e nas lágrimas o grão que reverdecerá em tuas próximas vidas. Então, aí a mensagem do Evangelho de hoje para todos nós, e como deu um tempinho depois desse item, vamos ler ainda a respeito do 21, desse item 21 do capítulo 5, o que André Luiz nos diz no livro Vivendo o Evangelho, quando ele nos fala de aceitação. A doença é difícil, mas você se cura. A situação é crítica, mas você resolve. O trabalho é duro, mas você realiza. O objetivo é árduo, mas você alcança. A viagem é longa, mas você chega. A aflição é cruel, mas você supera. O acidente é grave, mas você escapa. A travessia é árdua, mas você consegue. A barreira é grande, mas você transpõe. A prova é rude, mas você vence. Em todas estas circunstâncias, você agradece a ajuda da bondade divina. E a gente diz, não é? Graças a Deus. Contudo, se os acontecimentos são desfavoráveis, revolta-se contra os desígnios do alto, sinalizando que, em seu entendimento, a vontade de Deus só é justa quando ela está de acordo com seus desejos. É assim que somos. Agradecemos sempre a Deus tudo de bom que nos acontece. E é quando acontece uma coisa inversa, nós já começamos com as reclamações e lamentos, e assim será. Vamos encerrando aqui mais um evangelho, lembrando que temos o atendimento fraterno pelo Messenger, temos as irradiações diárias no canal Limita Passos e também pelo WhatsApp. Temos também o evangelho às quartas-feiras. Basta deixar o WhatsApp que nós avisamos, porque este não é aberto ao Facebook. É só para quem assim o deseja no WhatsApp. É pelo Meet. Então vamos já com as nossas águas, agradecer a esse Pai amoroso, ao nosso Mestre Jesus, aos nossos anjos de guarda, os nossos mentores amigos que estão sempre perto de nós, nos intuindo, nos dando as sugestões, as melhores sugestões para conflitos, para as dificuldades, para as enfermidades. Que neste momento, Mestre amado, possamos sentir esse amor incondicional por cada um de nós, bem como as bênçãos que emanam de Ti, Mestre, para cada um de nós. Ilumina nossa mente, nosso coração, que possamos todos termos uma semana produtiva em todos os segmentos do bem. Acalma-nos nos momentos difíceis, nas horas de dor. Cuida de nós e guia-nos hoje e sempre, Mestre Jesus. Que assim seja. Que assim seja, Mestre Jesus. Um beijo no coração. Até o próximo domingo, se Jesus permitir.